Você já se perguntou o que a alma vê quando o caixão se fecha? Imagine-se flutuando, silencioso, invisível, vendo seu próprio corpo repousar, enquanto lágrimas caem sobre flores e orações sussurradas sobem como incenso. Essa cena, ao mesmo tempo terrível e sagrada, foi descrita por milhares de pessoas que tocaram os umbrais da eternidade e voltaram. Elas viram seus funerais, sentiram os pensamentos dos vivos, ouviram tudo, mas não mais com os ouvidos da carne. Hoje vamos atravessar essa fronteira velada. Entre testemunhos reais, mistérios da ciência e visões milenares, mergulharemos no que a alma percebe no momento da morte e como ela vive a despedida. Talvez o fim não seja o que parece. Talvez, naquele instante sagrado, comece algo infinitamente mais real. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Tudo começa com um silêncio absoluto. Não um silêncio comum, mas um vazio espesso, onde até o tempo parece parar. O coração cessa, os pulmões descansam, os olhos se fecham e algo se desprende. Um calor suave, como névoa que se liberta da terra ao amanhecer, sobe lentamente. É a alma. Num primeiro instante, não há dor, há espanto. Uma consciência que flutua, como se tivesse acordado dentro de um sonho mais verdadeiro que a vida. O corpo está ali, imóvel, mas a essência, aquilo que sente, observa, recorda e ama, está em outro lugar, está acima, está livre. A alma vê, não com os olhos físicos, mas com uma percepção total, mais próxima da luz do que da carne. Tudo ao redor adquire uma nitidez sobrenatural. Os rostos queridos, as lágrimas silenciosas, os gestos que antes passavam despercebidos, até os pensamentos dos que estão presentes e mesmo dos ausentes ressoam com uma clareza indescritível. Cada intenção é percebida, cada oração ouvida, porque o corpo sem o espírito está morto. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Mas o espírito, este vive. E o que vê? Vê rostos molhados, mãos que se apertam, orações que sobem, vê as flores, os hinos, os gestos de amor que tentam tocar o invisível. E sente quem ali ama de verdade, quem está distraído, quem está em paz e quem se desespera. Santa Teresa d'Ávila descreveu esse momento como o espírito libertado do vaso de barro, sentindo-se em casa pela primeira vez. A alma se reconhece pela primeira vez como eterna, e nesse reconhecimento inicia-se uma revisão, não moral, mas afetiva. A alma sente, como brasa viva, o peso de tudo o que amou e de tudo o que deixou de amar. Durante milênios, povos de diferentes partes do mundo descreveram essa travessia como um rito invisível, sagrado, guardado por anjos ou guiado por ancestrais. Na tradição cristã, acredita-se que o anjo da guarda acompanha a alma nessa primeira contemplação, protegendo-a das sombras e preparando-a para o encontro com Deus. É como nascer ao contrário, sair da matéria para entrar na luz. E há um instante decisivo, o instante em que a alma percebe que partiu. Não é como cair no sono, é como atravessar um véu de água e se ver em outra margem, um limiar. Uma linha sutil que separa dois mundos, mas que se toca, especialmente no funeral. Ali, naquele cenário de flores e silêncio, ela testemunha a verdade do próprio existir. E talvez, pela primeira vez, compreenda o peso de suas escolhas, a beleza de seus sacrifícios e o eterno de cada gesto de amor. Mas, e depois? O que acontece com essa alma que paira sobre o próprio funeral? Para onde ela é levada? O que ela sente? Quem a espera? Nos próximos passos, ouviremos vozes que cruzaram essa fronteira e voltaram com relatos impossíveis, mas profundamente reais. Tudo parecia terminado. O monitor cardíaco zerado, os olhos fechados, o corpo imóvel na maca fria. Mas, de repente, uma leveza, uma ascensão. Não havia dor, nem medo, apenas a sensação de estar flutuando no ar, de estar vendo tudo, de cima. Esse tipo de relato se repete milhares de vezes por pessoas de culturas, idades e crenças diferentes.
São as chamadas experiências de quase morte, ou EQMs, que desafiam a lógica médica e o ceticismo racional. Durante minutos em que o cérebro deveria estar inativo, pessoas descrevem com detalhes impressionantes o que ocorreu ao seu redor. Vozes, conversas, procedimentos, gestos e, sobretudo, emoções. Há quem descreva a sensação de ser envolvido por uma luz viva, quase palpável. Outros contam ter atravessado corredores escuros, visto parentes já falecidos, ouvido músicas que não se assemelham a nada conhecido na Terra. Mas o que mais impressiona é a unanimidade de uma cena. A visão do próprio corpo, visto de cima, com uma clareza impossível de ser inventada. A neurocirurgiã, doutora Eben Alexander, anticética, teve sua própria EQM durante uma meningite grave. Declarado clinicamente morto por horas, voltou relatando uma consciência ampliada, imagens celestiais e um amor indescritível. A vida continua após a morte do corpo. E o que nos espera é maior do que podemos imaginar, disse ele em seu testemunho público. Outros falam da vida inteira passando diante dos olhos, não como um filme, mas como uma sensação profunda, como se cada ato, cada palavra dita ou omitida ecoasse no próprio ser com uma intensidade espiritual. Nessa hora, não importam títulos, bens, diplomas. O que resplandece é o amor. Só o amor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Essa promessa divina encontra eco em milhares de relatos que revelam que há algo além, algo que não pode ser medido, mas que transforma para sempre quem toca esse limiar. Há quem diga que voltou mudado, que perdeu o medo da morte, que entendeu o valor do silêncio, do perdão, do tempo com os filhos, das coisas simples. Porque quando se vê o mundo do lado de lá, as vaidades se desfazem como fumaça, e o essencial brilha como ouro purificado. E é justamente por isso que este canal existe, porque cada uma dessas experiências, cada um desses testemunhos, é uma peça do grande mistério da eternidade, e quando reunidos com reverência, formam um mosaico que pode iluminar o mais escuro dos corações. Se isso tocou algo em você, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada vídeo é uma vela acesa na escuridão, e juntos formamos um caminho de luz para quem busca respostas que o mundo não sabe dar. Mas se tantos já viram o próprio funeral de cima e voltaram para contar, o que dizer da ciência? O que ela realmente sabe ou teme reconhecer sobre o instante da morte? No próximo passo, desceremos ao laboratório e lá a alma ainda surpreende. Era para tudo ter cessado. O coração parou, o fluxo sanguíneo caiu a zero. A máquina anunciou o fim. Mas ali, em meio ao silêncio da morte clínica, algo continuava aceso. Nos últimos anos, estudos científicos começaram a revelar um dado intrigante e desconcertante. Em diversos pacientes considerados clinicamente mortos, ondas cerebrais de altíssima intensidade foram registradas nos segundos e minutos após a parada cardíaca. O cérebro, em vez de desligar, parece entrar num estado de hiperconsciência, como uma lâmpada que brilha intensamente antes de se apagar. Pesquisadores da Universidade de Michigan detectaram em experiências com humanos e animais um aumento incomum nas atividades das regiões cerebrais ligadas à consciência e à percepção. Essas ondas, chamadas de gama, estão associadas a memórias vívidas, sentimentos profundos e percepção sensorial. Ou seja, no momento em que a vida se esvai, a mente parece expandir. Mas o que significam esses sinais? Para muitos cientistas, é apenas um reflexo químico, um último disparo elétrico, um colapso organizado da mente. Mas para outros, especialmente médicos que ouviram dezenas de relatos de EQMs, não é tão simples assim. Há um padrão, uma coerência, uma beleza inexplicável.
Dr. Sam Parnia, especialista em cuidados intensivos e reanimação, lidera pesquisas sobre consciência pós-morte no Reino Unido. Após estudar centenas de casos, ele afirma: existe uma continuidade da experiência, mesmo após a morte clínica. Os pacientes sabem o que aconteceu, descrevem eventos precisos, reconhecem pessoas, ouvem tudo. Há algo em nós que sobrevive ao colapso do corpo. O paradoxo então se impõe. Se a consciência pode existir sem atividade cerebral contínua, o que somos nós? Matéria ou espírito? Para a fé cristã, essa resposta foi dada há séculos. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Somos barro animado por sopro divino. E quando o barro se desfaz, o sopro retorna à origem, levando consigo tudo o que vivemos. A ciência moderna, ao estudar a morte, esbarra no mistério da alma. Tentam medir o imensurável, dissecam o invisível, mas há sempre algo que escapa, o instante do adeus, onde a eternidade se insinua, onde o corpo morre e o espírito acorda. É nesse espaço indefinido, entre o biológico e o eterno, que tantas histórias nascem. Histórias que desafiam manuais, que deixam céticos em silêncio e que acendem uma centelha no coração dos que ainda duvidam. O funeral, portanto, não é apenas um rito de encerramento. É também o cenário de uma travessia espiritual, que começa antes mesmo da primeira pá de terra. A alma está ali, vê, sente, lembra e muitas vezes espera. Mas será que todas as culturas veem isso da mesma forma? Haveria um padrão universal na morte? Ou cada povo ouve a voz do além com uma linguagem diferente? No próximo passo, viajaremos por túmulos antigos, fogueiras rituais e orações milenares. E veremos como egípcios, eslavos, budistas e cristãos intuíam, mesmo sem se conhecer, os mesmos sinais da alma. A morte nunca foi um assunto meramente biológico. Desde os primórdios da humanidade, povos inteiros dedicaram templos, cânticos, peregrinações e rituais apenas para preparar a alma para o que vem depois. Em cada cultura, mesmo separadas por oceanos e séculos, a intuição espiritual revela algo surpreendente. O funeral não é o fim, é o início de uma jornada invisível. No Antigo Egito, os mortos eram enterrados com provisões, joias e papiros sagrados. Tudo isso não era símbolo de riqueza, mas mapa. Mapa para a alma atravessar o Duat, o mundo subterrâneo, onde enfrentaria provações, reencontraria antepassados e seria julgada pela deusa Maat, com o coração colocado na balança. A alma para eles via, sentia, passava por provas, não morria, era testada. Entre os povos eslavos, especialmente nas regiões cristianizadas do leste europeu, persiste um costume ancestral. Durante 9 dias após o falecimento, acredita-se que a alma ainda caminha entre os vivos, visitando os lugares que amou, ouvindo as conversas, sentindo o luto dos entes. No 9º dia, reza-se uma missa para ajudá-la a atravessar as regiões espirituais. Curiosamente, essa visão ecoa o ensinamento católico sobre o tempo de purificação após a morte, o purgatório, onde a alma, com a graça de Deus, é preparada para o céu. No budismo tibetano, o bardo Tödol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, descreve a alma atravessando vários estágios entre a morte e o renascimento. Ali, ela encontra luzes, visões, seres e espelhos interiores. Durante 49 dias, a consciência experimenta tudo o que acumulou na vida. Medos, desejos, virtudes. É uma espécie de julgamento interior, vivido com lucidez profunda. Mas e na fé católica? A tradição da Igreja, nutrida por séculos de revelações, visões místicas e doutrina sólida, afirma com clareza: a alma, ao separar-se do corpo, é imediatamente julgada por Deus. Chama-se juízo particular. Ali, diante da verdade absoluta, ela reconhece seu destino: céu, purgatório ou inferno, conforme o amor que viveu
o rejeitou. São João da Cruz dizia que, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor, não pelas aparências, nem pelas máscaras, mas pelo que a alma verdadeiramente escolheu. Apesar das diferenças doutrinárias, há algo que une essas tradições: a certeza de que a alma continua viva e consciente logo após a morte, que ela sente, que ela vê, que ela percebe o funeral como um rito de passagem e que precisa de auxílio espiritual para atravessá-lo. Por isso, todas essas culturas rezam, cantam, acendem luzes, oferecem alimentos ou missas, não por superstição, mas por instinto sagrado. Intuem que a presença do falecido ainda está ali, observando, e que nossos gestos, por pequenos que pareçam, alcançam esse mundo invisível. É coisa santa e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Essa verdade eterna atravessa tempos e civilizações, lembrando-nos que o amor não termina com a morte. Mas se tudo isso é verdade, e a alma realmente vê e sente no instante do funeral, o que dizem aqueles que passaram por essa experiência e voltaram? No próximo passo, ouviremos vozes reais. Pessoas comuns que viveram o extraordinário e voltaram para contar o que viram entre o caixão e o céu. Era madrugada quando a senhora Lúcia acordou com um perfume que não vinha de lugar algum. Lavanda, doce, quente, impossível de ignorar. Ela abriu os olhos e viu, em pé ao lado da cama, o pai falecido há 6 dias. Ele não dizia nada, apenas a olhava com ternura e uma tristeza mansa. Depois, desapareceu. No dia seguinte, ela descobriu que naquele exato instante, a missa de 7º dia estava sendo celebrada em outra cidade. A alma do pai, em silêncio, passou para agradecer. Esse tipo de relato, sutil e inexplicável, é mais comum do que se imagina. São visitas, sinais, perfumes, vozes interiores, avisos em sonho, uma presença que se impõe sem fazer barulho, sempre no tempo entre a morte e a última oração. Como se a alma dissesse: ainda estou aqui, mas em breve partirei. José, um jovem do interior do Brasil, conta que ao perder a mãe, não chorou no enterro, trancou tudo por dentro. Mas à noite, sonhou que estava no mesmo cemitério e a mãe o abraçava com força. Ao acordar, estava em lágrimas. Sentiu naquele gesto onírico um amor mais real do que qualquer lembrança. Naquela manhã, voltou à igreja, pela primeira vez em anos. E há também os que estiveram à beira da morte e viram o próprio funeral, como Clara, que aos 22 anos sofreu um AVC fulminante. Médicos declararam-na morta por 5 minutos. Ela viu o corpo, ouviu os gritos do hospital, sentiu as mãos dos pais sobre seus pés frios e, antes de voltar, escutou uma voz que dizia: não é agora. Ao despertar, sua vida mudou. Abandonou a carreira vazia, casou-se, teve filhos e hoje visita hospitais para rezar por desconhecidos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Essa verdade ecoa nos sussurros que tantas almas escutam quando a morte toca seus lares. Uma intuição profunda de que aquilo não é um fim, mas um chamado. Esses testemunhos não são doutrina, não são dogmas, são ecos, pequenas rachaduras na parede entre os mundos. Sinais permitidos, talvez, para consolar os que ficam ou para alertar os que dormem. E o mais impressionante é que esses relatos quase sempre carregam um mesmo fruto: transformação, conversão, perdão, uma urgência silenciosa de viver com mais verdade, de amar com mais pressa, de rezar com mais entrega. Porque, de alguma forma, quem viu a morte, viu também o que realmente importa. E talvez o funeral, aos olhos da alma, seja justamente isso. O momento em que os vivos ainda podem fazer algo pelos que partiram, e os que partiram ainda podem tocar os que vivem. Mas será que a alma, ali presente, realmente percebe nossas emoções?
sente nosso luto, nossas preces, nossa saudade. No próximo passo, nos voltamos ao laço invisível entre os que ficam e os que partem. E como o amor, mesmo na morte, continua sendo ponte. No instante em que o caixão é fechado, muitos acreditam que tudo terminou. Mas para a alma que parte, aquele é o momento em que tudo começa a se revelar. Há uma ligação invisível que persiste entre os que estão de pé junto à sepultura e aquele que agora flutua, silencioso, do outro lado. Não é um laço de palavras ou toque, mas de essência. A alma, liberta do corpo, sente as emoções com uma intensidade que em vida jamais conheceu. Cada lágrima sincera, cada palavra sussurrada no ouvido do corpo inerte, cada gesto de amor ou de abandono, tudo é percebido. Há relatos impressionantes de pessoas que, após experiências de quase morte, voltaram dizendo coisas que não poderiam saber. Como o caso de um senhor que, declarado morto por minutos, ao despertar, contou que ouviu a filha pedir perdão em pensamento, enquanto se escondia atrás de uma cortina, incapaz de olhar o pai. Ele repetiu as palavras exatas e chorou junto com ela. Como explicar isso, se não pela sensibilidade da alma, liberta dos sentidos do corpo, mas mergulhada na percepção pura do espírito? O vínculo entre vivos e mortos não se rompe com o túmulo. Pelo contrário, torna-se mais verdadeiro. Sem máscaras, sem distrações, só amor ou a ausência dele. Jesus, ao se aproximar da morte de Lázaro, comoveu-se profundamente e chorou. João capítulo 11, versículo 35. Não foi apenas um gesto humano, foi uma revelação divina. O luto, aos olhos de Deus, é sagrado. É ponte entre os mundos, é oração encarnada. Por isso, em tantos velórios, há uma atmosfera diferente que poucos sabem nomear. Um silêncio que não é vazio, uma presença sutil. Como se algo, ou alguém, ainda estivesse ali, assistindo ao último ato. E está, a alma sente a ausência de oração. Sente quando os vivos se perdem em distrações ou apenas seguem protocolos. Mas também sente quando há entrega, fé, compaixão, quando um filho reza de verdade, quando uma mãe perdoa no último instante, quando alguém ajoelha, mesmo sem entender, e oferece a dor como sacrifício. Esse vínculo é mais forte do que o tempo. Por isso, há avós que sentem a presença do neto falecido. Há mães que sonham com os filhos e acordam em paz. Há sinais sutis, um cheiro, uma brisa, uma música, que parecem acalmar a alma no momento certo. Coincidência? Ou delicadeza divina? A verdade é que o amor nunca é inútil. Mesmo quando não pode ser correspondido, ele atinge, ele cura, ele alcança lugares que palavras não tocam. E se a alma sente o luto, também sente a intercessão. Uma missa, um terço rezado em silêncio, uma vela acesa com fé. Tudo isso atravessa a barreira do tempo, porque para Deus tudo é presente. E onde há amor verdadeiro, ali ele está. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. E esse amor, quando vivido entre os vivos e os mortos, torna-se eterno. Mas diante dessa realidade, o que podemos fazer? Como ajudar de fato uma alma que está deixando o mundo? No próximo passo, veremos práticas concretas, espirituais e simbólicas, que ajudam a alma a atravessar com luz o véu da eternidade. Na hora da morte, tudo o que é supérfluo desaparece e só resta aquilo que tem peso de eternidade. Nesse instante, o que fazemos ou deixamos de fazer pelos que partem pode ecoar para sempre no destino de suas almas. Poucos sabem, mas a Igreja ensina com clareza. Há gestos simples, porém sagrados, que ajudam a alma a atravessar esse momento com luz. Não são fórmulas mágicas, são atos de amor real. E mais do que nunca, são necessários quando o corpo se despede e a alma contempla. O primeiro gesto é a oração na hora da morte, se possível em voz alta. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um ato de contrição.
Não importa se o moribundo está consciente, a alma ouve, e cada palavra pronunciada com fé é como uma lâmpada acesa num túnel escuro. Há testemunhos de enfermeiros, capelães e até parentes que sentiram uma mudança na atmosfera espiritual no exato momento em que começaram a rezar. Em seguida, a presença do sacerdote é um auxílio insubstituível. A unção dos enfermos, sacramento muitas vezes esquecido, tem um valor imensurável. Não é apenas conforto, é graça, perdão, força para a travessia. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Tiago capítulo 5, versículo 14. Esse chamado deve ser feito com urgência e com fé. Depois da morte, o funeral não deve ser tratado como uma cerimônia vazia. É um campo de batalha espiritual. Um lugar onde se trava a luta entre o esquecimento e a eternidade. Por isso, evite distrações, conversas fúteis, celulares. Cultive o silêncio. Permita que o momento seja regado de oração, cânticos sagrados e presença verdadeira. A alma está ali e sente tudo. Uma prática esquecida, mas poderosa, é a encomendação da alma. Seja com as orações tradicionais ou com palavras espontâneas, o importante é confiar aquele espírito nas mãos de Deus. Dizer com humildade: Senhor, recebe esta alma, lava-a no teu sangue e conduz ao descanso eterno. Simples, verdadeiro e eterno. Também é essencial oferecer missas pelos falecidos. A Eucaristia tem poder de alcançar o purgatório e aliviar, ou até libertar, almas que sofrem por purificação. Cada missa é como uma ponte de ouro entre o altar e o além. Muitos santos testemunharam visões de almas sendo libertas durante a consagração. Nunca é tarde demais, nunca é inútil. Outra prática antiga e fecunda é o oferecimento de sacrifícios, pequenos jejuns, renúncias silenciosas, atos de caridade oferecidos em intenção daquela alma, um copo d'água negado por amor, uma palavra evitada, um abraço dado quando não se queria. Tudo isso, quando unido ao coração de Cristo, tem valor redentor. Por fim, lembre-se de perdoar. Muitos mortos permanecem inquietos porque não receberam perdão ou não o ofereceram. Mesmo que pareça tarde, diga em oração: eu te perdoo, ou perdoa-me. Deus ouve, e se a alma também ouve, algo ali será curado. Amar os mortos é amar os vivos de forma mais profunda, porque é um amor que já não espera nada em troca. É um amor que acredita no invisível e por isso salva. Mas depois de tudo, quando as orações cessam, quando o caixão é coberto pela terra, quando o luto se instala no silêncio, o que resta? O que acontece com a alma depois do funeral? No último passo desta jornada, mergulharemos na mais luminosa de todas as perguntas: a morte. É um fim ou uma alvorada? Quando o último punhado de terra cai sobre o caixão, um silêncio toma conta de tudo. As pessoas se afastam, as flores murcham, a rotina volta, mas algo permanece. Algo que não se enterra, nem o tempo apaga. É o mistério da alma, que não terminou ali. Aos olhos humanos, a morte é um fim, mas aos olhos da fé é uma travessia, um limiar, um segundo nascimento, agora para a eternidade. E se a alma ainda contempla o funeral, é porque ainda há algo a ser revelado. Um último gesto, um último olhar, um último suspiro entre dois mundos. Há quem diga que no instante após a morte, a alma é envolta por uma luz, mas não uma luz qualquer. É uma presença, uma consciência maior que o universo, uma ternura sem limites. É o olhar de Deus, um olhar que vê tudo e ama, mesmo o que não entendemos. Para alguns, essa luz é júbilo, para outros, é purificação, mas sempre é verdade. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Salmo 26, versículo 1. Quem parte com Deus, parte para a luz, não para a escuridão. E mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, sabe que não está só. A alma, ao contemplar sua vida diante de Deus, não é julgada com dureza, mas com justiça cheia de misericórdia.
Ela reconhece, com lágrimas, o que poderia ter sido, mas também, com espanto, o quanto foi amada, mesmo sem merecer. E ali, onde nada mais pode ser escondido, ela escolhe amar de volta ou fugir da luz. É por isso que a morte, para quem crê, não é terror. É verdade, é reencontro, é o abraço do Pai que finalmente se torna visível. E para aqueles que amaram com sinceridade, mesmo na dor, a morte não é separação, é união mais íntima. Talvez por isso tantos santos sorriam no leito de morte, como Santa Teresinha que disse: "Não morro, entro na vida", ou São Francisco, que chamava a morte de irmã. Eles sabiam, sentiam, que a morte, quando abraçada com fé, se transforma em porta. E nós, o que faremos com essa certeza? Continuaremos temendo o inevitável ou passaremos a viver como quem caminha para casa? O funeral é um espelho. Ali vemos não apenas o fim de alguém, mas o futuro de todos. E se olharmos com olhos da alma, veremos que o caixão não guarda um corpo, guarda uma promessa, a de que tudo o que é verdadeiramente amado jamais se perde. Talvez a alma, ao ver seu funeral, não chore por si mesma, mas por aqueles que ainda não acordaram, que ainda vivem como se a vida fosse só isso. E talvez, no fundo, ela reze por nós, para que despertemos antes que seja tarde. Se esta luz tocou algo em você, não a deixe se apagar. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada vídeo é um sino que ressoa no silêncio da alma, lembrando que não nascemos para o fim, mas para a eternidade. Ative o sininho para receber cada nova revelação, como quem recebe uma vela acesa no escuro. Deixe nos comentários: a morte não é fim, é porta. E ofereça essa verdade a alguém que está em luto ou que vive sem saber que há um céu esperando. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que a alma continua amando.